voltar a falar sobre pesquisa eleitoral, porque hoje, conforme a gente falou logo no comecinho do Band News São Paulo, saiu mais uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas. Por isso a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o Murilo Hidalgo, que é diretor do Instituto Paraná. Obrigada, viu, Murilo, pela presença mais uma vez aqui no nosso estúdio. É isso, para nós é uma honra estar com os amigos da Band News. Vamos lá, a gente está vendo aqui, pelos números, uma oscilação para cima do atual prefeito Ricardo Nunes, de Guilherme Boulos também, e Pablo Marçal um tiquinho para baixo, é o que mostram aqui os números. O atual prefeito variando de 26,8% para 28%, deputado federal do PSOL de 23,7% para 24,9% e o candidato do PRTB de 21% para 20,5%. É possível afirmar, aí depois a gente vai falando de outros números aqui, né? Mas é possível afirmar que Pablo Marçal parou de crescer ou é cedo? Olha, faz 3 semanas exatamente que ele não sobe. Não sobe e cai pouco. Ele está estabilizado há 3 semanas. Uhum. Só que o outro ponto, ele cresceu, a rejeição dele acima da margem de erro a cada pesquisa. A rejeição dele cresce muito, certo? Então, na verdade, ele está estabilizado, certo? Eu te diria em torno de 20%, 21%, mas em compensação, sua rejeição não para de subir, né? 39,1% agora, né? Passou o Boulos. Na pesquisa passada, ele passou o Boulos na rejeição, certo? E ele continua subindo. A rejeição dele é uma coisa impressionante. E isso pode ser determinante? No segundo turno, sim. Eu acho que para primeiro turno, como a eleição está muito embolada, ele pode perfeitamente ainda, com muita dificuldade, no domingo final, subir 3, 4 pontos. Certo? Essa eu diria que é a bolha final dele. Certo? Mas que isso não acredito pela rejeição. Certo? Agora, vamos esperar o domingo, ainda temos em torno de 9 dias, 8, 9 dias, né? 8, 9 longos dias, né? Com debates pelo caminho? Com debates. 3 debates. Né? O UOL, Folha, Record e Globo. Exatamente. 3 semana, debates. E outra coisa, e assim, os debates em São Paulo, eles não são de São Paulo, mas eles são do Brasil, né? Pois é. O Brasil para ver os debates de São Paulo. Principalmente agora, né? O Murilo, Infelizmente, pelos fatos, pois é, melhor seria se não, né? Isso que vocês tocaram, infelizmente, as pessoas, por pesquisa, elas não estão vendo os debates pelas propostas. Ninguém sabe dizer uma proposta. Estão vendo os debates pelo que possa acontecer, né? Você sabe que eu estava vendo o debate da Rede TV pela internet, né? Porque eu estava na fila do consulado lá e ficava assistindo. E chegou uma hora que havia lá 500 e tantas mil pessoas assistindo. E aí o debate começou a transcorrer de uma maneira relativamente, depois do primeiro bloco muito quente, ele começou a transcorrer de uma maneira mais civilizada. E a audiência despencou. Exatamente. Infelizmente, parecia que tinha muita gente lá interessada nisso mesmo. Infelizmente é isso. As pessoas estão vendo o debate pelo que possa acontecer. Será que vai ter briga de novo lá? O que vai acontecer? Qual vai ser a piada do dia? Qual vai ser a confusão, né? Então, infelizmente, a eleição de São Paulo marcou até agora por causa disso. Ô Murilo, o Marçal, só para ficar no Marçal mais um pouquinho, ele demonstra muita resiliência, né? Que foi expulso de um debate, tomou uma cadeirada, uma cena lá que para quem se vende como super-homem não é exatamente aquilo que a maneira como ele gosta de se apresentar. Foi muito malhado, muito atacado na campanha, né? Os candidatos deixam de falar dos próprios nomes para falar do Marçal. E ele, enfim, acabou sendo o personagem dessa eleição. E ele não perde votos, né? Ele tá lá na casa dos 20%. O que significa isso? Que ele veio para ficar? É uma bolha. Eu te diria que ele tem esses 20% e é difícil cair disso. Quer dizer, esse é o temor das outras campanhas em relação ao Marçal. Que de 20, dificilmente ele cairá. A não sei que nesses 3 debates haja mais uma grande confusão, certo? Que também não é difícil de ocorrer, certo? Mas a gente acredita que esses 20% dificilmente ele não fará, o que mostra que o jogo fica equilibrado, certo? Assim, tanto para Nunes, qual é o problema do Nunes especificamente? O Marçal, se crescer, cresce em cima do Nunes. Se ele crescer, a probabilidade maior dele crescer em cima do Ricardo Nunes. Ao mesmo tempo, se ele por algum motivo ele desidratar, o Nunes goleia, porque é o eleitor que vai para o Nunes. Risco Boulos, a Tabata. Se a Tabata tiver um sprint final, ela também tira do Boulos. Ela também não está se mexendo. Aliás,
ninguém tá se mexendo, né? Só quem se mexeu ali foi o Marçal mesmo. Uma outra coisa que eu comentei há 2 semanas atrás, Datena, Marina e Tabata chegaram a ter 25% juntos. Hoje eles têm 16%. Quer dizer, hoje, por exemplo, se a Tabata tiver o efeito contrário, ela cair, o Boulos é o grande beneficiário. Ao mesmo tempo, Datena beneficia Ricardo Nunes. Por isso que a situação do Pablo é um pouco mais difícil. Porque tanto Datena quanto Tabata, esse voto não vai a ele. O voto dele vem do Nunes. Por isso que ele insiste tanto nos debates de ir para cima do Ricardo Nunes. Né? Esses 20% do Marçal, qual é o perfil? É possível traçar? Você falou em eleitor jovem, né? Jovens, nível de escolaridade médio e renda média. E principalmente conectado. Né? Conectados. Ele pegou, ao meu ver, os 15% radicais de direita e esses 5, 6% de eleitor conectado, principalmente o jovem, que no início ninguém acreditava, porque esse jovem ele era mais de esquerda. Certo? Entendia-se que esse jovem era um público de esquerda, e ficou claro que não é de esquerda, que a conexão é maior do que a fidelidade ideológica. O Murilo, nesse instante, não dá para afirmar nada, né, nessa eleição, mas o Nunes parece ter um lugar ali quase garantido no segundo turno, né? E a segunda vaga, teoricamente, está entre o Boulos e o Marçal. O Boulos pode se beneficiar do voto útil da Tabata, me parece. Exatamente. O Marçal pode ganhar algum tipo de voto útil de algum outro candidato? Eu não te diria voto útil. Ele pode ter esse sprint final e o Nunes seria o prejudicado. O voto útil tende a ir, ao nosso ver, ao Ricardo Nunes. Que ele vai apostar nisso, porque ele que ganha do Boulos no segundo turno e o Marçal perde pelas pesquisas, por todas as pesquisas. Então esse voto útil pode vir para o Nunes. Se você não quer o Boulos, é em mim que você tem que votar. Exato. Essa lógica. Isso que ele vai apostar. Vai apostar muito nessa reta final. É o que ele deve apostar. Mas o Boulos também. Se você não quer o Marçal no segundo turno, o voto é em mim. Exatamente. E por isso a insistência do Nunes também, pela diferença das pesquisas no segundo turno, de querer enfrentar o Marçal no segundo turno. Ele também tem que medir isso, porque hoje a desvantagem dele em relação ao Nunes no segundo turno é muito próxima do resultado da eleição Bruno Covas e Boulos. Quando a gente olha para o índice de rejeição do atual prefeito, mais cedo a gente até comentou isso, né? A gente ficou bem impressionado aqui, porque a rejeição de Ricardo Nunes de 8,2% nessa pesquisa, para um prefeito, é baixo isso, Mas não? sabe por quê? Muito claro, vocês vão ver, a eleição em São Paulo não se deu em críticas à gestão. Se deu em críticas aqui, a outros assuntos. Verdade. Nós ficamos discutindo assim, os candidatos PCC, não sei mais o quê. Ninguém discutiu muito a fundo os problemas da cidade, certo? Essa é uma outra coisa que chamou a atenção no primeiro turno das eleições de São Paulo, que a gente acredita que no segundo turno isso deva mudar. Aí talvez se discuta mais a cidade de São Paulo e menos essas brigas. Né? E é curioso, nem o Nunes investiu porque ele tem ativos, né? Ele tem, a gente tem 1000 razões para criticá-los, mas ele tem o que mostrar. Ele tem lá o ônibus gratuito aos domingos, ele tem a faixa azul que reduziu o número de mortes. Tem coisas para serem mostradas, mas ele optou por fazer uma campanha citando mais o adversário do que ele próprio, né? Sim, mas eu acho que foi o tom que um candidato adotou, propriamente nas perguntas, que na vez dele falar de um assunto, primeiro ele precisa se defender. Para depois, se sobrar algum tempo, eu falo sobre isso. A campanha do Nunes foi bem feita? Sim, porque ele está liderando, né? Eu digo na TV, no rádio. Assim, Mas acho que é até de interesse dele não falar tanto sobre a gestão, né? Você vai escondendo para baixo do tapete e cai a rejeição. Exato, por isso que a rejeição dele é baixa. Por isso que a rejeição dele é baixa. Ele passou ileso. Ele passou ileso a eleição. Agora, assim, vamos aguardar, assim, também, o que mais me preocupa na eleição de São Paulo, principalmente esses últimos debates, que é o sprint final. Então é tudo ou nada. Se até agora a gente não teve o tudo ou nada, nessa semana a gente entra... Vai ter. Que agora é tudo ou nada. Você pensa assim, eles vão para o debate, ou eu crio um fato e passo ele, ou também foi. Caramba, hein? E aí a gente fica bem atento às regras de cada um desses debates, né? E a configuração, a dinâmica de cada um deles. A gente estava até conversando fora do ar que um desses debates, acho que é do UOL, ele vai ter ali espaço
para que a gente possa acompanhar, talvez, o fato novo ali, né? Vai Exato. saber. Ali vai ser o grande perigo. Por causa das regras, Por né? causa das regras, e só vai ter 4. A informação que a gente tem é que só vão 4 candidatos nesse debate. 4. E aí, pelo que a gente estava conversando, do UOL? eles vão ter... Eu acho que é da Folha, não sei se é do UOL. certo? Folha UOL, né? Folha Eles vão UOL, fazer Folha juntos. UOL. Aham. E... Marina Helena fica de fora, ou o Datena. Marçal. E Datena. Datena fica fora. Então, E aí- Tabata, Boulos... Datena tá cumprindo um jogo de suspensão? Nunes... Mas né? aí, a gente estava falando o seguinte, né? Foi expulso. Terceiro amarelo. Ah, não, mas o Marçal foi o expulso. É, Não seria foi. ele também. Mas aí você vê, né? O formato do debate, talvez ele deve permitir esse embate direto de candidato, porque o candidato vai ter aquele tempo ali para falar, para administrar, podendo ser interrompido pelo Ai, outro meu Deus. candidato. Ih, rapaz. Esse tá bom para vocês mediarem, né? Nada, vai para lá, Pelo rapaz. amor de Isso. Deus. O que você Nossa quer o nosso Senhora, mal gente. assim, Murilo? Eu tenho mais 2 aqui, posso? Vamos Uma lá. foi uma encomenda do Ivan Brandão. Ele quer saber o seguinte. O Marçal, nesse instante, não está mais em situação de empate técnico com o Nunes, O Nunes não. mas está com o Boulos. Meio que no limite do empate técnico. Estatísticos defendem que quando a gente está no limite do empate técnico, a possibilidade de que esses candidatos estejam realmente empatados é ínfima. É isso mesmo? Isso mesmo. Hoje é muito difícil. Ele precisa de um fato novo. Pode ser as pessoas ligadas a eles apostam num voto envergonhado, que não aparece. Aí vem teorias, né? Vem teorias. Que eles têm que acreditar porque é a forma que você alimenta a militância, né? Mas hoje a situação do Marçal é difícil. Por isso que eu acho que esses 3 debates, qual vai ser a postura do Marçal? Ele vai ser o Marçal paz e amor, talvez, para surpreender? Ou ele vai ser um Marçal ainda mais... tentar criar mais fatos, né? Então essa é a Essa era dúvida a minha que fica. próxima pergunta. Mas, estatisticamente, então, é assim, por mais que você esteja em situação de empate técnico, isso não significa que você está necessariamente empatado com outro candidato. É que nem a gente fala, normalmente os candidatos, eles procuram colocar a margem de erro a favor deles, né? Que nem eu falo, se você acha que você tem 22 e está empatado com ele, você pode ter 18 e o outro pode ter 30 e você tomar uma goleada de 12. Quer dizer, não usa a teu favor. Quer dizer, se você usar só a teu favor, você tem que usar contra também, né? Quer dizer, a margem de erro vai para os 2 lados. Eu queria só perguntar, Vai lá. desculpa, na espontânea aqui, 32,9% dos eleitores não sabem ou não responderam. Quem são essas pessoas e como usar, né, esse índice? Os candidatos devem usar esse índice? Assim, os candidatos, existe, isso não é o voto firmado, eu te diria, que esses 30% ainda podem mudar o voto. Podem mudar o voto. Então, na verdade, os candidatos teriam que ter outras estratégias de como fazer esse voto vir para eles, que é mudar o voto. Como que você muda o voto? Aí vem aquela estratégia que eu te falei. Marçal tirar do Boulos, praticamente impossível. Boulos tirar de Marçal, praticamente impossível. Então, eles têm que ter essa análise da onde é mais fácil migrar esse voto. Aí que é, não sendo repetitivo, que é Marçal Nunes, Tabata Boulos. Tem Que é pergunta onde aqui. pode migrar esse voto. Num deslize de um deles, pode ser que vá para lá. Ou voto útil, né? Posso me aprofundar só numa questão aqui Claro. Vou voltar ao Marçal, que o Murilo já abordou, já tangenciou. O Marçal, ele adotou uma segunda pele, né? Nos últimos debates, ele pediu desculpas à Tabata pelas declarações que deu sobre o pai dela, tentou ser um cara mais propositivo e menos estridente. E eu vejo, e isso não está resultando em votos. Mas também ele não tá caindo. Eu vejo o Marçal numa encruzilhada, queria sua opinião como analista político, o Murilo. Ele dobra a aposta na estridência, na confusão, que foi o que o levou à casa dos 20%, ele era um candidato nanico, ou dobra a aposta nesse Marçal mais comportado, que tem mantido ele ali no mesmo patamar? Olha, é uma pergunta difícil. Porque ao mesmo tempo, se ele ficar mais calmo, o eleitor pode dizer, nossa, ele também não é o que eu imaginava, de briguento. E o eleitor dele também espera. O eleitor dele está vendo o debate por quê? Está imaginando que ele vai para cima. Se ele não for para cima, para esses 20%, pode ser uma decepção. Vou contar uma história para você, Sheila. Então é difícil você fazer uma análise de qual é a melhor postura dele. Agora, o que é o ruim dos debates? Vamos pegar o último debate. A imagem que ficou do último debate foi o soco. Quer dizer, não foi o debate. Foi o pós. Então, quer dizer, além de tudo, tem esse outro ingrediente, que é a entrada, é a saída, quer dizer, então, é difícil você dizer qual é a melhor postura.
Olha eu queria só. saber... Posso usar rapidinho? Não, é só para ilustrar o que disse o Murilo aqui. A gente foi pegar comida com o entregador do iFood um dia desses. E aí o cara, sem ser provocado, né, o motoqueiro, falou, olha só, entregando a comida lá. E olha só, tem um amigo meu perguntando em quem eu vou votar. É claro que vai ser no Marçal. Porque esse cara tem que bagunçar mesmo. Então, é nesse cara que ele tá apostando. Nesse cara que ele tá apostando. De repente, se esse cara vai calmo no debate, ele vira tranquilo, pode ser uma decepção. Palavra de honra que isso aconteceu. Então. Mas assim, é complexo você dizer, se ele mantém a bolha e tenta um sprint final em cima de um voto escondido, ou ele acalma que ele pode perder essa bolha também. Então é difícil dizer. Esperava-se mais de Lula e Bolsonaro empenhados nas duas campanhas, de Nunes e de Boulos. Faltaram esses dois personagens padrinhos. E nesse sentido, o Tarcísio está cumprindo um papel muito mais importante na campanha de Ricardo Nunes? Com E certeza. sai grande? Com certeza. Assim, tanto o Bolsonaro quanto o Lula recuaram. Bolsonaro só por algumas postagens, né? Para um lado ou para o outro, para Marçal e para Nunes, mas não veio, não gravou, não apareceu na televisão. Lula, esperava-se muito mais dele na campanha do Boulos. Pode ser que isso se dê no segundo turno, dependendo contra quem for também, porque o medo de carimbar uma derrota, tanto de um quanto de outro. Certo? Tudo aquilo que a gente falou 6 meses antes das eleições, Lula, Bolsonaro, não aconteceu. Não aconteceu em São Paulo. Lembra que falava o apoio do Lula, o apoio do Bolsonaro vai ajudar? Não aconteceu porque eles não vieram. Eles optaram em cair fora. Agora, o Tarcísio, sim. Se o Nunes for ao segundo turno e o Nunes for o vitorioso, o grande vitorioso é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele apostou alto. Ele apostou. E ele não transigiu, né, com o Pablo Marçal. Porque a gente viu ali o Bolsonaro em dado momento dando piscadelas pro Marçal, o Tarcísio em nenhum momento. Em momento algum, o Tarcísio jogou tudo. Quer dizer, eu acho que se o Ricardo Nunes for ao segundo turno como em primeiro lugar, o grande vitorioso também é o governador de São Paulo, é o governador Tarcísio. Rapidinho, pergunta da Jéssica, nossa ouvinte. Quer saber se na pesquisa tem ali alguma leitura sobre perfil dos candidatos e o voto feminino e o voto masculino. Nota-se ali alguma tendência? Tem algo que deixe isso mais claro, essa diferença nesses votos? Olha, já vamos responder para ela. Quer ver? Vamos Vai lá. falando O qualquer Ricardo coisa, Nunes, ele faz 20... Não, ele abriu ali o celular, aquele de informação ali é valioso, viu, Sheila? Então. Tomar esse telefone aí e passar pra frente esse arquivinho dele aí, ó. 25% é voto masculino, 30,6% é voto feminino. De quem? Quer De quem? dizer, do Desculpa. Ricardo Nunes. Tá. 25 feminino, 36 masculino, é isso? Exatamente. Já o Guilherme Boulos, 25, 24, igual. E o Pablo Marçal, ele faz 24 no masculino, 17 no feminino. Tem bem menos voto feminino, Quer dizer, o proporcionalmente, Nunes do que tem os mais outros. Mas as candidatos. mulheres estão votando em quem, então? Nunes. Então, porque O Nunes, eu sim, tinha entendido isso. o oposto, entendi. não, e aí, respondendo a dúvida do Geomar, por que é que a Tabata não decola? Porque ele diz, ela parece ser preparada, tem experiência na política. Olha que engraçado, né? Vou falar uma coisa interessante. A Tabata, antes do Marçal, ela era a aposta de todos que a Tabata seria o Marçal da eleição. O Marçal abafou ela e, ao meu ver, ela perdeu muita força quando ela apostou no Datena de vice e o Datena saiu candidato. Ali já começou a ficar um pouco difícil para ela, certo? Eu acho que se o Datena tivesse sido vice dela, ela teria muito mais força. E outra coisa, vamos ser justos, rede pequena, tempo de televisão pequeno e estrutura de rua pequena. Então é muito difícil. E só para concluir, as últimas 48 horas vai ser muito difícil também. Porque na quinta-feira acaba o horário eleitoral, no rádio e na TV. Então na sexta e no sábado, pode ser que a rede do Marçal volte a fazer força. Ah, sim. Porque ele tem rede. Coisa que Ricardo e Boulos Você têm vai menos. estar falando quase sozinho. Quase sozinho. Quer dizer, ele volta a ter uma vantagem, uma coisa que ninguém está comentando. Que nas últimas 40, as edições dos últimos debates, principalmente do último debate, vai se dar muito em cima do Pablo Marçal. Murilo, só pra gente fazer a nossa escala aqui, dá pra cravar que vai ter segundo turno, né? Nossa, São Paulo 100%, 101%. Vai ter. Tá bom. A escala feita. Vai que... E só para fazer a nossa E só para fazer a nossa escala aqui, o seu plantão no dia 6 de outubro está confirmado na Band News FM também, né? Estaremos na Band News Não? FM, Tá bom. aguardando Em todo os o resultados das eleições. Então tá bom. Murilo gravado, Hidalgo. Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná. Obrigada, viu, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos. Obrigada, bom fim de semana. Agora são 10h22.